Aí. Queria que você abrisse lá em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Dá um tempinho aí para você achar. Mais ou menos ali no finalzinho da primeira metade da Bíblia. Quem achou, diga amém. Opa, a maioria achou, né? Você que não achou ainda, vou dar mais uns minutinhos para você. Neemias não é tão fácil. Irmãos, é um texto muito conhecido e eu tenho certeza, já preguei algumas vezes a respeito desse texto, mas eu tenho certeza, eu estou pregando uma série de mensagens com o título Mudando a Rotina, e hoje, em cima dessa série Mudando a Rotina, eu queria falar a respeito vencendo o desânimo. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga para ele, para ela, fala assim, meu irmão, minha irmã, se você está desanimado ou desanimada, você precisa vencer esse desânimo aí. Amém? Nós estamos sujeitos ao desânimo, irmãos. Vamos considerar aqui, vamos contar que o desânimo, vamos considerar aqui que o desânimo seja uma patologia ligada à depressão, ligada a qualquer doença psicológica. Então nós vamos tratar aqui hoje, irmãos, e eu não vou entrar aqui na área da ciência e tal, mas nós vamos considerar aqui, só para a gente ter um melhor entendimento, nós vamos considerar aqui, as psicólogas aí não precisam me repreender, mas nós vamos, viu Sheila, para de ficar me olhando assim. A gente não precisa, só para a gente ter um entendimento melhor aqui, a gente vai considerar que o desânimo é uma doença, é uma patologia, amém? Só para a gente poder caminhar bem aqui. Você achou aí, Neemias capítulo 4? Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim, por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com o quê? O que está aí na sua Bíblia? O povo trabalhou com disposição. Quem tem outra tradução aí? Deixa eu ver. Entusiasmo. O povo trabalhou com disposição, com entusiasmo, com ânimo. Aí versículo 7. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, desde aquele tempo eles já perturbavam, os amonitas, os asdoditas, souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Os dividi por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcas. Examinei a situação, reuni os nobres oficiais, o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembre-se do que o Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e os seus lares. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração de maneira especial, que essa palavra, Senhor, assim como caiu no meu coração, possa penetrar nesta manhã, Senhor, no coração de cada um daqueles que estão me ouvindo aqui pessoalmente, aqueles que nos assistem online, possa penetrar como um punhal, no santo nome de Jesus, é o que nós te pedimos, amém e amém. Irmãos, Neemias tinha o melhor e mais bem remunerado emprego da época. Ele tinha o trabalho dele, a ocupação dele, era o sonho de qualquer homem da época. Ele era o copeiro do rei. Então, ele morava bem, ele tinha um ótimo salário, ele tinha pessoas
sob a supervisão dele, e o mais importante, irmãos, ele era muito querido, muito bem-quisto pelo seu patrão, que era o rei. E esse homem vivia muito bem, comia bem, andava bem, morava bem, se vestia bem, tinha várias pessoas debaixo da sua supervisão, e o mais importante, o seu chefe, que era o rei, gostava muito dele, o amava praticamente como um filho, gostava muito dele. E aí, irmãos, a vida estava caminhando bem, assim como a minha e a sua vida, caminha muito bem. Só que chega um determinado momento que vem a notícia má, e quantas vezes nós não passamos por situações parecidas? A vida está caminhando bem, o casamento está caminhando bem, a situação financeira está caminhando bem, a família, tudo caminhando bem. E de repente você recebe uma notícia ruim, que entristece seu coração, que toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo que você tem no seu coração, todo aquele ânimo, aquela vontade de viver, aquilo dá uma murchada, porque nós estamos sujeitos a recebermos notícias ruins. E foi mais ou menos o que aconteceu na vida de Neemias. A vida dele caminhava muito bem, tudo caminhava bem. A vida financeira, a vida profissional, tudo estava andando bem. Até que chega um determinado dia que ele recebe notícia de alguns amigos. E como é difícil, irmãos, para nós, como é difícil, principalmente para nós, somos cristãos, que tivemos uma experiência com o Senhor, nos continuarmos bem, continuarmos com ânimo, continuarmos animados, quando a gente sabe que pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente ama, pessoas da nossa família, pessoas que às vezes caminharam junto conosco, estão passando por lutas e por dificuldades. Ah, pastor, mas a gente precisa separar as coisas. As pessoas vivem conforme as suas decisões. As pessoas passam por dificuldades ou passam por alegrias debaixo das suas decisões. Sim, irmãos, mas existem muitas vezes coisas que são circunstanciais, que acontecem muitas vezes independente daquilo que eu ou você ou aquela pessoa decidiu. E todos nós estamos sujeitos a um tempo da nossa vida passarmos por dificuldades. E aí o que acontece? Volte algumas páginas aí, nós vamos ler para a gente poder entender. Eu não ia entrar no contexto não, mas eu vou entrar no contexto aqui para que você entenda bem. Vai lá no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo, volte 2 páginas aí, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, ao versículo 4. Diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, Neemias falando, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar, com alguns homens que haviam chegado de Judá. Ou seja, ele estava bem lá no palácio dele. Ele era o copeiro do rei, ele era o supervisor de tudo aquilo que era destinado ao rei. Então ele estava bem lá, morando bem, ganhando bem, bem-quisto pelo rei, com uma vida maravilhosa, a vida caminhando muito bem. Muitas vezes assim como a sua vida está caminhando hoje. Aí o seu irmão vem visitá-lo. Foi no palácio visitá-lo. Como é bom receber visita. E aí ele faz a perguntinha básica, né, no versículo 2. Ele recebe a visita do seu irmão, e aí ele pergunta, né, perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro, da situação de Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para aqueles que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por muitas dificuldades e humilhações. Imagina o coração dele, irmãos. Os parentes, os amigos, os judeus como ele. Ele estava vivendo no palácio do rei. Ele estava trabalhando para o rei. Ele era bem-quisto pelo rei. Ele tinha pessoas debaixo da sua supervisão por ordem do rei. Entretanto, ele não pertencia àquele lugar, irmãos. Ele pertencia a Jerusalém. E ele recebe a notícia do seu irmão que volta deste lugar de Jerusalém e diz para ele, olha, os nossos irmãos que estão lá estão passando por muitas dificuldades. E não só isso, eles estão passando por humilhações. Estão passando por muitas lutas. Aí, continuando o texto, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram completamente destruídas pelo fogo. Aí olha a reação dele, irmãos. O homem que está vivendo bem, caminhando bem, passando a sua vida caminhando tudo nos conformes. Olha o versículo 4. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei. Esta é a reação, irmãos, do homem e da mulher de Deus. Esta precisa ser a minha, a sua reação no tempo de dificuldade, no tempo de luta. Pastor, como é difícil ter esse tipo de reação. Olha assim, todos nós
temos aquele nosso tempo de sentir a dor. Mas olha a reação dele, irmãos. Ele recebe a notícia de que os seus irmãos estão sendo humilhados, estão passando por dificuldades, que a cidade dos pais dele estava completamente destruída, a cidade santa estava completamente destruída. Aí diz o texto aqui que ele chora. É uma reação normal de todo mundo que tem sentimento, de todo mundo que tem sensibilidade. Mas olha a continuação aqui. E ele diz, olha, durante alguns dias eu me lamentei. Você fica questionando, mas por que aconteceu isso? Mas por que Deus permitiu isso? Isso é um processo natural das nossas reações. Aí a continuação, aí ele diz, aí eu jejuei e orei. A partir daqui, tudo começa a acontecer. Ele começa a vislumbrar algo que é uma direção de Deus para a vida dele. Em primeiro lugar, irmãos, ele tem a sensibilidade. Ele podia olhar para essa situação e dizer assim, olha, estou nem aí. Tem nada a ver comigo, eu estou aqui eu estou num outro patamar, estou vivendo um outro momento da minha vida. Quem está lá em Jerusalém, que voltou do cativeiro, problema deles, eles quiseram voltar. Minha vida aqui é outra agora, eu estou numa outra linha. Mas não, irmãos, ele é um homem de Deus, um homem que tem sensibilidade. É a terra dos seus pais, é a terra dos seus irmãos, é a terra dele. É a terra santa, e a terra está completamente destruída. Aquilo abala ele profundamente, ao ponto dele chorar e lamentar por alguns dias, ficar se questionando, vale a pena eu continuar aqui? Vale a pena eu continuar vivendo bem, ganhando bem, comendo bem, sendo prestigiado pelo rei, que é o meu patrão, enquanto meus irmãos sofrem lá, enquanto meus irmãos estão sendo humilhados lá, enquanto meus irmãos estão passando por lutas lá? Então ele entra nesse conflito, né? Ele entra nessa luta interna. E aí diz o texto que, depois de lamentar e chorar por alguns dias, ele jejua e ora. Essa tem que ser a minha e a sua reação, irmãos. Quando nós passamos por circunstâncias difíceis, ou quando nós passamos por lutas. Aí continuando, e orei ao Deus dos céus. Então disse ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardasse a aliança de amor leal para com os que te amam, e obedecem aos mandamentos. Ouve a minha oração. E aqui, irmãos, o que acontece? Passado um tempo, depois desse tempo, dessa reflexão dele, esse tempo de choro, esse tempo de lamentação, a vida continua. Ele tem um grande cargo. Ele tem um grande cargo no reinado de Artaxerxes. E aí ele precisa continuar a sua vida, continuar a trabalhar, e pedindo, orando e jejuando, pedindo direção para Deus. Até que chega um determinado momento, irmãos, ele vai servir o rei. E olha só como ele era bem quisto pelo rei. O rei tem uma sensibilidade de olhar para ele e ver que ele não estava bem. E o rei diz para ele, o que você tem? Você está abatido, sendo que você não está doente. O que acontece com você? E o rei dá uma lição para mim e para você, a respeito de sensibilidade. E olha o que diz no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ele vai até a presença do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que você está triste, Neemias? Porque o seu rosto está triste. Você não me parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi. Ou seja, irmãos, o rei olha para ele, apenas no olhar, o rei percebe que ele está profundamente angustiado. Para a gente entender qual era o relacionamento que o rei tinha com ele. Para a gente entender como o rei conhecia o comportamento. E ele diz antes ainda, né? Eu nunca antes me apresentei diante do rei com um semblante caído, com uma cara triste. Ou seja, de cara, o rei percebe que ele está entristecido. E aí o rei pergunta para ele, o que está acontecendo? E aí ele conta a história. Ele diz, olha, a terra dos meus pais, a terra dos meus irmãos, ela está completamente destruída. Todos os muros foram derrubados, a porta foi completamente queimada, e se o rei me permitir que eu vá até lá e reconstrua, eu vou ficar muito feliz. Volto a dizer, o rei gostava muito dele, ele era muito benquisto diante do rei, e aí o rei não só permite que ele vá, mas também permite que ele reúna alguns homens, manda uma escolta com ele de cavalos, de cavaleiros, e além do mais, ainda dá algumas cartas de apresentação para ele,
dizendo, olha, se você vai precisar de madeira, toma aqui a carta de apresentação para o sujeito que cuida das madeiras da floresta. Você precisa passar por certa região, receba aqui a minha carta, fala que você tem a minha permissão para atravessar aquela região. E assim por diante. E aí ele começa, irmãos. E aqui, para que a gente possa entender, o que ele faz? Ele recebendo esse apoio do rei, recebendo essa direção do rei, depois de ter orado e jejuado, ele reúne alguns homens. E aqui começa o que eu quero tratar com vocês. O tema dessa mensagem hoje é vencendo o desânimo. Eu sempre digo isso aqui, tem 13 anos que vocês me ouvem falar isso. O importante não é começar bem, irmãos. Começar bem é bom também. Mas o mais importante é terminar bem. Tem um monte de gente que começa bem e termina mal. É muito melhor você começar mal e terminar bem. O grande problema é que no meio do caminho, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das lutas, aquele começar bem se torna terminar mal. E isso é um problema. A gente precisa começar bem e terminar bem. Ou seja, diz o texto aqui, irmãos, que ele reúne aquele povo, e aquele povo decide fazer uma grande obra. Eles dizem assim, o nosso coração se encheu de coragem para a realização de um grande projeto. E a partir do momento que Neemias reúne todo aquele povo, ele começa para o grande projeto. E aí eu queria ler com vocês, voltemos lá para o capítulo 4, o versículo 6 diz assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade a sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com muito entusiasmo. O primeiro tema que eu queria tratar aqui, irmãos, a motivação, ela precisa ser alimentada. Diz o texto aqui que eles começam, versículo 6 diz aqui, que eles começam um projeto que havia sido apresentado para eles por intermédio de Neemias. Que, volto a dizer, irmãos, tinha uma vida confortável, uma vida luxuosa, não precisava se envolver com isso. Mas a sensibilidade do seu coração o fez largar todo o seu luxo, toda a sua vida boa, largar o palácio, para se empenhar num projeto para cuidar de outros. E olha o que acontece aqui. Ele anima todo esse povo, ele diz, olha, o projeto que nós temos é um projeto nobre, nós vamos reconstruir a cidade dos nossos pais, nós vamos reconstruir a cidade santa, nós vamos reconstruir aquilo que pertence a nós, que vai pertencer aos nossos filhos, o rei me liberou. E eles começam, e aqui diz o texto, irmãos, que eles estão trabalhando com muito entusiasmo, e não só trabalhando, diz aqui que metade da obra já havia sido concluída. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Metade da obra já havia sido construída, ou seja, era hora para eles estarem mais entusiasmados. Poxa, já completamos 50%, falta só 50%, ó, já caminhamos até aqui, agora é só continuar firme e forte que a gente vai continuar. E nesse período aqui, eles estavam um fortalecendo o outro, um animando o outro, como igreja mesmo, um cuidando do outro, vamos, até aqui. Mas olha o que acontece, irmãos, como eu disse aqui, nesse primeiro tópico, a motivação ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cultivada. Porque à medida que as dificuldades aparecem, à medida que as lutas aparecem, pode vir o desânimo. Eu sempre digo aqui, falo para a nossa equipe de trabalho aqui, irmãos, um cara entusiasmado, uma pessoa entusiasmada por algo, ela tem o poder de entusiasmar, de animar um monte de gente. Agora, da mesma forma que o entusiasmo é contagiante, o desânimo também é contagiante. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que está todo mundo indo para a direita, ele quer ir para a esquerda, está todo mundo querendo subir, ele quer descer, está todo mundo querendo fazer, ele está dizendo não dá, também é contagiante. Então, da mesma maneira que o entusiasmo é contagiante, o desânimo também é contagiante. E aí o que acontece? Por isso que o ânimo precisa ser alimentado, a motivação precisa ser alimentada. Olha o que acontece aqui no versículo 10 e no versículo 11, do capítulo 4. Então o povo de Judá começou a se queixar, os trabalhadores estão cansados, e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir esse muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles deem conta de tudo que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho.
que a gente percebe aqui, irmãos? À medida que as dificuldades começam a vir, à medida que os problemas começam a surgir, todo aquele entusiasmo, todo aquele ânimo que eles tinham, desce e rala abaixo. E aí, eles estão com metade da obra concluída. E diz o texto que eles estão animados, entusiasmados aqui no versículo 6. Mas aqui já no versículo 10, no versículo 11, além deles estarem desanimados, além deles reclamarem, nós estamos cansados. Eles dizem, olha, eu acho que é impossível terminarmos essa obra. Olha a mudança de visão. Olha a mudança de perspectiva. A obra já tinha sido construída, a parte mais difícil já tinha acontecido. A primeira metade de uma obra é o mais difícil, irmão. Você imagina cavar alicerce, limpar terreno, fazer terraplanagem. É a parte mais difícil. Eles já tinham levantado, metade da obra estava concluída. E além de eles reclamarem, olha, nós estamos cansados. Eles dizem, eles começam a ter uma perspectiva, uma visão de que nós não seremos capazes de terminar essa obra. E o porquê disso, irmãos? Porque começaram a vir as dificuldades, começaram a vir as perseguições, começaram a vir as circunstâncias más, as más notícias. E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente está caminhando bem, a coisa está andando bem, aí começa a surgir alguma dificuldade, a gente tem aquela perspectiva e aquele olhar de, não vai dar. Não, isso não é para mim. Eu acho que a coisa não vai caminhar bem. Mas como? Eles estavam tão animados. Eles já concluíram 50% da obra. E agora estão dizendo aqui que essas coisas, que eles não vão ter poder para concluir a obra, sendo que eles já fizeram a parte mais difícil. E por que que? Qual a causa disso, irmãos? Qual a causa desse desânimo? Qual a causa dessa mudança de perspectiva, dessa mudança de olhar, dessa mudança de visão? Qual a causa disso? O texto explica para mim e para você, irmãos. A causa disso é o cansaço. O ânimo deles mudou. A motivação deles mudou. Por causa do cansaço. E é algo que a gente muitas vezes, irmão, se preocupa tão pouco, cuida tão pouco. Tão pouco. Então, a mudança de ânimo, a mudança de motivação, começa em primeiro lugar, por causa do cansaço. Eles reclamam aqui. Enquanto isso, versículo 10, então o povo começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados, e ainda muito entulho para se remover. Não seremos capazes de concluir essa obra, de terminar esse muro sozinhos. Eles começam a olhar, aquele grupo que havia concluído 50% da obra, eles olham para aquele mesmo grupo e falam assim, olha, tem mais 50% para concluir. Esse mesmo grupo aqui não vai conseguir não. Mas como que não vai conseguir? Já fizeram a parte mais difícil, agora está chegando a parte mais simples. Eles começam a olhar um para o outro, aqueles que estavam se motivando, aqueles que estavam se ajudando, um cuidando do outro, eles começam a se olhar e dizer, não, a gente não vai conseguir concluir não. Mas o porquê disso? Porque eles estavam cansados. E justamente, irmãos, no meio da caminhada, é que o cansaço começa a vir. É no meio da caminhada que as dificuldades começam a vir. E é aí que a gente precisa ser resiliente, é aí que a gente precisa ter a visão de homem e de mulher de Deus, para não desistir no meio do caminho. Então, a gente precisa estar bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde, tanto física como mental. Eles estavam cansados fisicamente e principalmente eles estavam exauridos mentalmente. Quando nós estamos cansados, exauridos, irmãos, nada funciona bem. Nada funciona bem. Passa uma noite sem dormir para você ver. Você não conseguiu dormir. De manhã você está irritado, você não quer saber de nada, você não quer tratar de nada, nada vai funcionar legal. Você não vai conseguir ser produtivo. A agricultura nos ensina isso, né? Eu gosto sempre de usar os exemplos aqui da agricultura. E os grandes agricultores, e o Brasil é uma potência, né, no agronegócio, justamente por causa disso. Porque qual o sistema que eles usam? Que a Embrapa, isso já é algo primitivo, mas que a Embrapa nossa aqui desenvolveu ainda mais. A gente sabe, né, eu acho que desde você que quando pequena morou em um lugar que podia plantar, ou seu pai tinha um quintalzinho lá que ele cultivava algumas coisinhas, nós sabemos que a terra precisa descansar. E os agricultores, eles são assim, eles plantam, eles fazem aquela plantação na terra,
Eles colhem, depois eles plantam a mesma cultura ou cultura diferente num lugar diferente, para aquela terra descansar, porque eles sabem que a terra descansada, ela vai gerar mais nutrientes e ela vai ser mais produtiva. Então a terra, se a terra precisa descansar, imagine eu e você. E aqui eles estavam exauridos, irmãos, cansados. O muro já estava quase pela metade, mas eles estavam num ponto de exaustão. Eles estavam muito cansados. E a partir do momento que você está cansado, tanto fisicamente como mentalmente, você não consegue mais pensar com entusiasmo, você não consegue mais pensar como um vencedor, você não consegue mais pensar como aquele que vai concluir a obra. Não. Você só consegue enxergar as dificuldades. Quantos aqui de nós, irmãos, às vezes vai dormir com um abacaxi gigante, aí você fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso amanhã? Eu não tenho, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou solucionar esse problema? Como que eu vou... Aí você vai ter uma noite de sono tranquila. Aí você acorda de manhã com a cabeça arejada, com uma visão completamente diferente. Aí você vai para resolver, aí você percebe que não era nada daquilo que você pensou, e você resolveu, e você foi dormir com a cabeça explodindo, mas você estava tão cansado, tão exaurida, que você deitou e capotou. Aí você acorda de manhã com a cabeça completamente descansada, arejada, o corpo descansado. Aí você vai e toma as melhores decisões. Procura o melhor caminho e consegue resolver o problema. Por quê? Porque você descansou, você cuidou do corpo, cuidou da mente. A segunda causa aqui, irmãos, da falta de motivação, do desânimo. Primeiro, o cansaço. De qualquer coisa que nós fazemos, irmãos, qualquer projeto que nós estejamos empenhados. Se você está cansado, se você não está descansando, se o seu corpo não está legal, se a sua mente não está legal, a coisa não vai, pode até funcionar bem por um tempo. Mas no meio do caminho aí a coisa vai desandar. A segunda causa, está no versículo 10 aqui. Então o povo de Judá começou a se queixar, os trabalhadores estão cansados, e ainda há muito entulho para remover. Quando eu li isso aqui, irmãos, isso me tocou. Quando eu li isso aqui, ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir sozinho. A segunda causa aqui, irmãos, é a frustração. Quantos já construíram ou passaram por reformas aqui? Deixa eu ver. Irmãos, tem coisa pior que se chegar em casa do trabalho, cheio de entulho, o pedreiro todo sujo na sua cozinha, né? Todo sujo na sua cozinha lá. Você tem que se andar pulando, você é doido para tomar um banho, para jantar, para assistir, que nem dizia meu pai, para assistir o repórter, louco para assistir o repórter no sofá, jantar e dormir, e a sua casa de perna pro ar, poeira até na laje, e pedra para todo lado. Isso é terrível, não é? Eu fico pensando, eu tenho seríssimos problemas com isso, seríssimos. E aqui o que estava acontecendo? Eles começam a olhar para o entulho. Eles não estão olhando para o muro, que já foi construído 50, aquela obra faraônica gigantesca, aquele muro lindo, que eles já haviam construído. Mas o que eles estão olhando? Eles estão olhando para o lixo, para o resto de material, para o resto de pedra, para o resto de cimento, para o resto de tijolo, aquela bagunça, aqueles entulhos que seria removido no tempo certo. Mas eles só olham para aquilo. Ou seja, e aqui o que representa o entulho? Representa, irmãos, a acumulação. Coisas que não servem para nada, coisas que só atrapalham. Então, isso gerou neles uma frustração. Eles olham para o muro, mas não conseguem enxergar o muro. Olha, o Senhor nos trouxe até aqui. Olha como esse muro está bonito. Olha como a gente conseguiu chegar até aqui. Não, eles olham para o entulho, para aquela bagunça, para aquela sujeira, para aquele monte de coisa que não serve para nada. E eles começam a focar somente naquilo que os atrapalhava. Somente naquilo. E o que é isso, irmãos? Isso causa distração. Entulho aqui fala de distração, de foco errado. Eles, ao invés de olhar para o muro, eles estão olhando para o lixo, para aquilo que não serve para nada, para aquilo que precisa ser removido e que no tempo certo vai ser tirado. Mas eles só conseguem olhar para aquilo. Então isso fala de distração, tudo aquilo que nos tira a atenção, tudo aquilo que nos tira o gás, tudo aquilo que nos tira a energia. Mas do que você está falando? Uma série de coisas, irmãos. Tem gente que o excesso de tela, é tela o dia inteiro, é televisão o dia inteiro, é celular o dia inteiro. Isso te rouba a energia, você não está nem dormindo mais. Isso pode ser um entulho na sua vida. Tem gente que pode ser excesso de lazer.
Tempo livre só quer lazer, 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 não quer fazer mais nada. Isso pode ser um problema na sua vida também. Maus relacionamentos, andando com gente errada, namorando com gente errada, ficando com gente errada. Isso também pode ser um entulho na sua vida. Pode ser algo que tem te atrapalhado, está tirando a sua atenção para a direção que Deus quer te levar. Ao invés de olhar para o muro, eles estão olhando para o entulho, eles estão gastando energia, gastando tempo olhando para aquilo. Olha que coisa feia, que coisa... E a visão deles qual que é? Por causa da distração. Nós não vamos conseguir concluir. Nós não vamos, já haviam feito a pior parte, mas nós não vamos conseguir concluir. A terceira causa do desânimo. Primeiro, o cansaço. Segundo, a frustração. E o terceiro, o texto nos mostra aqui também. O terceiro, irmãos, é o fracasso. Eles olham para aquilo não com uma visão de que, olha até onde nós conseguimos chegar. Olha, nós já construímos metade da obra, que era uma obra enorme, enorme. E eles estavam com todos os subsídios ali que eram necessários para... O rei havia providenciado tudo aquilo que eles precisavam. Mas à medida que eles começam a ser ameaçados, à medida que eles começam a ser apontados, à medida que começam a vir as dificuldades, eles não conseguem enxergar aquilo que Deus já havia feito. Então, eles têm uma visão sobre a obra que maravilhosa que eles haviam feito até ali, eles têm uma visão de fracasso. Nós nunca vamos conseguir concluir. Ou seja, eles tinham um prazo, eles tinham uma meta. Aí, a partir do momento que este prazo, esta meta não foi batida, eles começam a olhar com um olhar de fracasso. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Você tem a meta lá no seu trabalho, você tem às vezes a meta de vida pessoal. Nós temos meta que todo ano, irmãos, nós projetamos. Eu tive uma reunião terça-feira agora com a nossa equipe de trabalho aqui da igreja, e eu disse para eles aqui, não teve um ano, irmãos, desde 2013 praticamente, que a gente fundou no finalzinho de 12, a gente conta 13, desde 2013, quando nós inauguramos a igreja, não teve um ano sequer que a igreja não cresceu. Mas muitas vezes, eu posso dizer, na maioria das vezes, a igreja não cresceu com a meta que nós estabelecemos. A igreja cresceu? Cresceu, mas não com a meta que nós estabelecemos, que nós juntos, em oração, decidimos. Agora, por causa disso, eu vou olhar e olha o fracasso, olha que não aconteceu nada, olha... Claro que não. E o que acontece na minha e na sua vida quando estas coisas acontecem? Talvez para o ano de 2000, nós estamos caminhando para o final de 2025. E talvez muitos dos projetos que você fez não saíram do papel. Você fez lá em janeiro, que você fez lá em dezembro do ano passado. Talvez não saiu do papel. Talvez muitas projeções de vida pessoal, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, até para a sua vida espiritual, não caminharam do jeito que você queria. Mas por quê? Eu estava desanimado, eu não fiz as métricas que eu precisava fazer, eu não me empenhei da maneira que eu precisava empenhar, eu não realizei da maneira que eu precisava realizar, eu não me dediquei tempo da maneira que eu precisava dedicar. Agora, por causa disso, eu vou dizer a frase que eles disseram, nós não seremos capazes de concluir esse trabalho. Nós não seremos capazes de concluir este muro. Claro que não, irmãos. A grande diferença entre o que vence e o que para no meio do caminho é a perspectiva. É como você enxerga. A grande diferença daqueles que avançam, daqueles que vão até o final, a maior diferença é a maneira como você enxerga, a perspectiva como você enxerga a situação. E aqui o que eles deveriam fazer? E Neemias depois nos mostra aqui como ele era um líder. O que eles deviam fazer aqui? Eles deviam recalcular as metas. Eles deviam rever os prazos. Não vai dar para terminar no tempo certo? Vamos recalcular aqui. A gente não está cumprindo a meta? Vamos recalcular essas metas. Mas não começar com um discurso derrotista, começar não vai dar, não tem jeito, vamos desistir, vamos parar. Eles já haviam concluído metade da obra. Entretanto, irmãos, a partir do momento que Neemias percebe isso, Neemias começa a
tomar algumas decisões. E aí a gente vai entender que são decisões que muitas vezes eu e você precisamos tomar. A sua casa não está caminhando bem, da maneira que você imaginou? Seu casamento não está caminhando bem? A sua vida espiritual não está caminhando bem? Sua célula lá não está caminhando bem? Você precisa fazer algumas reavaliações. Reavaliar algumas coisas. Mudar algumas rotinas. Reorganizar algumas coisas. Rever prazos, rever metas. E começar, talvez do zero, ou dar continuidade para aquilo que você fez até ali, mas você precisa reavaliar. Não ficar, vou largar tudo. Vou largar tudo. Então, em primeiro lugar, aquilo que causou frustração neles, que causou o desânimo neles. Eles estavam cansados. Segundo, a frustração. Começaram a olhar para o entulho. Terceiro, fracasso. A coisa não estava andando mais, eles começam a ver, eles não estavam batendo as metas, não estavam cumprindo os prazos, eles começam a olhar tudo aquilo que eles já tinham feito, tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, eles começam a enxergar como um fracasso. E por último, irmãos, o que causa desânimo? A oposição. O que é a oposição? Muitas vezes é a perseguição, muitas vezes são injustiças, muitas vezes são coisas que nós projetamos de um jeito, aconteceu de outro. Olha o que acontece no versículo 11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Eles já estão cansados, irmãos, cansados, andando por cima do entulho. Ainda tem um monte de filho do capeta, filho do diabo, ameaçando eles, dizendo, vocês vacilarem, nós vamos atropelar. Se vocês vacilarem, nós vamos matar todo mundo. Se vocês vacilarem, nós vamos derrubar esse muro todo. Irmãos, essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Você acha que Deus tem prazer? Eu sempre digo isso aqui. Você acha que Deus tem prazer de que nós vivamos mal? De que a gente viva endividado? Que a gente viva doente? Que os casais vivem se pegando dentro de casa? Que as coisas... Claro que não. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em que eu e você caminhemos bem. O Senhor se agrada quando eu e você caminhamos bem. Agora, o grande problema são as nossas decisões. A maneira como nós lidamos com as dificuldades. Eles estão lá, cansados, exauridos, andando por cima do entulho, só enxergando o entulho. E aí esses filhos do capeta estão dizendo, não vacila não, porque se vocês vacilarem, nós vamos matar todo mundo. Se vocês vacilarem, nós vamos acabar de derrubar esses muros todos aí. Toda a obra que vocês fizeram, nós vamos destruir. Destruir. Então, isso causa... A oposição gerou muito isso no coração deles. Os inimigos estavam ali para fazerem desistir, para os fazerem desistir. E olha que coisa sutil, vê se não é coisa do diabo. O texto diz, irmãos, que primeiro eles zombaram, depois eles criticaram e depois eles ameaçaram. Já pensou? Eles já estão fracos fisicamente, eles já estão fracos mentalmente. E ainda vêm os inimigos, zombam, criticam e ainda ameaçam. Como que você reage diante disso? Diante das ameaças, da zombaria, das críticas, como que você reage diante disso? O desânimo, irmãos, que eles estavam sofrendo aqui, leva a desistir. O desânimo leva a desistir. Eles estavam tão desanimados, que eles pensam em... O desânimo era tão grande que eles começam a pensar em largar tudo. Eles nem confrontam mais. E o que é isso? O que é isso? Qual o sintoma disso? O sintoma disso, irmãos, é quando você desiste de algo. Eu não quero mais esse emprego. Eu não quero mais esse relacionamento, não quero mais esse casamento. Eu não quero mais essa igreja. A pessoa está num estado de desânimo tão grande, sofrendo uma oposição tão grande, que a pessoa desiste de confrontar. Desiste. Não quero mais esse emprego, não quero mais essa igreja, não quero mais... Ou seja, um desânimo total. Mas olha o que acontece aqui, irmãos. O que Neemias faz para vencer esse desânimo? Neemias percebe, irmãos, que eles estão cansados.
Neemias percebe que eles estão muito cansados e que principalmente eles não estão bom da cabeça, que a mente não está legal, que o pensamento deles é um pensamento derrotista, é um pensamento de fracasso, é um pensamento de desistência. E aí ele refaz algumas coisas, ele estabelece algumas coisas. Primeira coisa, irmão, se você está com esse sentimento de desânimo, seja em qual área for da sua vida, o primeiro conselho que eu dou para você, você precisa descansar. Você precisa descansar, você precisa relaxar. Às vezes eu converso com pastores, com amigos, vejo gente aqui dentro da igreja, que fala com maior orgulho, pastor, faz 10 anos que eu não pego férias. Essa semana eu estava conversando com uma irmã aí, né, eu e a Marisa, e ela dizendo, pastor, meu marido todo final de semana arruma alguma coisa, não sabe falar não, para o sogro, não sabe falar não sabe descansar. Isso é um problema. Uma hora a conta vem. Descanso é descanso, precisa ser sagrado, irmãos. O Senhor descansou no 7º dia. E tem gente que fala com maior orgulho. Eu não descanso. Faz 10 anos que eu não tiro férias. E fala com maior orgulho. Não, o patrão precisa, nós estamos aí, pau para toda obra. Isso gera problema. Pressão arterial, obesidade, começa a ter um monte de problema, não consegue dormir à noite. Então, nós precisamos descansar, precisamos relaxar, passear. Eu não tenho dinheiro para passear, pare com isso. Vai na Mateu Bay, dá uma volta com a namorada, vai na Mateu Bay, dá uma volta com a esposa, com o marido, custa R$3 uma casquinha, R$5, sei lá. Já distraiu a cabeça. Não consigo tirar férias. Eu trabalhava numa empresa, irmãos, que tinha um amigo meu lá, que todo ano, ele tirava férias, e ele voltava num gás, falava assim, esse cara passou 30 dias na Europa, esse cara passou 30 dias nos Estados Unidos, esse cara passou 30 dias em Portugal, esse cara passou 30 dias no Nordeste, em Maragogi. Aí sabe o que ele falava para mim? Eu falava, e aí, mano? Tasso o nome dele. Eu falava, e aí, Tasso? Mano, passei as férias, foi muito da hora. Falei, onde você estava? Estava na casa da minha irmã em Mauá. Sem brincadeira, irmão. Mas para ele, a casa da irmã em Mauá era o melhor lugar do mundo. O cara simples de tudo. E as férias dele era na casa da irmã em Mauá. Ele morava na Vila Prudente. Ele ia passar as férias dele na casa da irmã em Mauá. Não sei o que tinha na casa da irmã em Mauá. Mas ele voltava num gás, irmãos. Ele não tinha ido para o Nordeste, ele não tinha ido para a Argentina, ele não tinha ido para o Chile, ele não tinha ido para Portugal, ele não tinha ido para Maragogi, nem para Salvador, nem para Fortaleza, nem para os Lençóis Maranhenses. Ele tinha ido para a casa da irmã em Mauá, mas ele voltava relaxado e descansado. Quanto que você vai relaxar e quanto você vai descansar? Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo e cuide da sua saúde, irmãos. Nós precisamos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Essa semana eu tive uma notícia, o primeiro namorado da minha sobrinha, namorou com ela há 5 anos. O cara, 40 e poucos anos, teve um ataque cardíaco fulminante. 40 e poucos anos. Obeso, não cuidava da saúde, bebia que nem uma caipora, fumava, não cuidava da saúde, teve um ataque fulminante, morreu. Estava sempre lá na casa da minha irmã, era amigo da família, morreu, não cuidava da saúde. Nós precisamos. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, o pastor Carlos Alberto esteve com a gente aqui, e acho que faz uns 10 anos atrás, e ele foi almoçar em casa, e eu conversando com ele, eu lembro que, na hora do almoço, ele abriu lá o potinho dos suplementos dele, e ele começou a tomar lá os suplementos dele e tal, e a gente começou a conversar. E ele falou para mim, e vocês viram o pastor Carlos Alberto, vai fazer 84 anos, está com 83. E assim, uma disposição que é algo invejável. Mas ele falou para mim, naquela data, ele falou assim, Josimar, você está numa idade que você precisa cuidar muito bem da sua saúde. Eu falei para ele, não pastor, eu já cuido da minha saúde, eu faço esportes e tal. Aí ele falou assim para mim, e a suplementação? A partir dos 35 anos, seu corpo vai perdendo um monte de coisa. Ele falou assim, eu comecei a fazer suplementação na minha vida
depois dos 40 anos de idade. E até hoje eu faço suplementação. Eu falei, poxa, eu me liguei, passou um tempo, depois de uns anos eu comecei a fazer. E eu faço, porque a gente precisa, irmãos. À medida que vai passando o tempo, os hormônios, as vitaminas. Eu fui fazer um exame para ver como que estava os minerais, os minérios, ferro, as vitaminas do corpo, estava assim, ó. Tudo que era bom estava baixo, tudo que era ruim estava alto. E o certo é assim, ó. Regulei tudo, eu tomo suplemento, a gente precisa, minha vida melhorou, disposição, sono, tudo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E qual que é o grande problema deles? Eles estavam cansados, eles estavam estafados, eles estavam exauridos. Como é bom, irmãos, buscarmos Deus quando estamos descansados. A gente precisa buscar Deus em todo tempo, bem ou mal, doente ou saudável, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, cansado ou descansado. Mas como é bom você buscar Deus quando você está descansado, cheio de ânimo, como é gostoso, a oração flui melhor, o tempo com Deus flui melhor. Então, descanso. Segunda coisa que Neemias precisou fazer, e muitas vezes nós precisamos fazer na nossa vida, reorganização. Reorganize a sua vida. Faça ajustes. Mude a rotina, o tema é mudando a rotina, mude a rotina negativa da sua vida, reorganize. Olha no versículo 13, o que ele diz aí do capítulo 14, do capítulo 4. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos, dividi por famílias, para que montassem guardas armadas com espadas, lanças e arcos. O povo estava ficando desanimado. O povo estava querendo largar tudo. O povo está dizendo, olha, a gente não vai conseguir concluir isso aqui. Só tem entulho aqui. Não conseguiu enxergar o muro. E aí o que Neemias percebe? Qual era a necessidade para aquela hora? Qual era a necessidade para aquele tempo? Qual era a prioridade para aquele momento? A prioridade esses filhos do capeta estão ameaçando aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar uma guarda. Eu vou tirar alguns que estão trabalhando, vai reduzir, vai diminuir o avanço do muro, porém, todos esses que estão trabalhando estarão guardados, protegidos. O que ele faz? Ele está reorganizando aqui. Ele tinha um prazo, ele tinha uma meta, ele precisava voltar para o rei. Mas o que ele faz aqui? Ele fala, se eu não fizer isso, eles vão continuar sendo ameaçados, eles vão continuar vivendo essa pressão, eles vão continuar cansados e eles vão desistir. Aí o que ele faz? Ele reúne aqui as famílias e reúne, olha, vocês não precisam mais, larguem o trabalho pesado, vocês vão ficar aqui na sentinela, na guarda. E aí o resto da história depois você lê na sua casa. Então, para aquele momento, para a necessidade daquele tempo, era isso que ele precisava fazer. E muitas vezes é o que eu e você precisamos fazer na nossa vida, irmãos. Muitas vezes você vai dar um passinho para trás, ou até 2 passinhos para trás, para dar 3, 4, 5 para frente. Ele reduziu a velocidade da obra. Para quê? Para montar uma guarda, uma sentinela, porque aquela era a necessidade do momento. Eles estavam sendo ameaçados, eles estavam sendo injuriados, eles estavam lá ameaçando, zombando, criticando e principalmente ameaçando de morte. Então, para a necessidade daquele tempo, tudo na nossa vida funciona conforme as prioridades. Tudo na sua vida vai funcionar conforme a sua prioridade. E nós temos prioridades, irmãos. As nossas prioridades são, em primeiro lugar, o nosso Senhor. Em segundo, a nossa família. E em terceiro lugar, o nosso ganha-pão, o nosso sustento. Então você precisa reavaliar algumas coisas na sua vida. As prioridades estão certas? Você está usando a estratégia certa para o momento certo? Porque não adianta você fazer a coisa certa no tempo errado. Não vai adiantar nada. Ah, ele fez algo maravilhoso, mas fez no tempo errado. Não vai adiantar. Então, para a necessidade daquele tempo, era isso que ele precisava fazer. E aqui ele diz, né? No mesmo versículo 13, ele diz assim: por isso eu coloquei as guardas armadas das partes mais baixas e nos lugares mais expostos. Dividi por famílias, para que montassem guardas armados. Ou seja, ele dividiu por famílias, irmãos.
Ele dividiu as famílias para mostrar, reuniu as famílias para fazer a guarda, para mostrar para mim e para você que nós precisamos uns dos outros. Isso aqui é a igreja. Isto aqui é a igreja. Aquelas famílias que estavam lá, nas partes baixas, fazendo a sentinela, guardando, dizendo assim, olha, continue trabalhando aí, continue avançando com o muro, que aqui vocês estarão protegidos. Ninguém vai subir para pegar vocês, ninguém vai tocar nos filhos de vocês, ninguém vai tocar nas esposas de vocês, ninguém vai tocar em nada de vocês, porque nós estamos aqui, podem trabalhar tranquilos, podem continuar avançando aí tranquilos, porque nós estamos aqui. Ou seja, fala de cuidado um com o outro, nós precisamos uns dos outros. Aquela obra só foi concluída, porque ela foi reavaliada, ela foi reorganizada. E aquelas famílias que estavam na parte baixa, guardando aqueles que trabalhavam em cima, os de cima estavam se sentindo seguros. Agora nós podemos trabalhar em paz. E por último aqui, irmãos, para a gente concluir. Olha o que diz o versículo 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo. Ele disse, depois de toda essa reorganização que Neemias fez, que eles estavam cansados, desanimados, pensando em largar tudo, só olhando para o entulho. Ah, não vai dar, vamos embora, estamos ameaçando, vão matar, vão fazer, vão não sei o quê, vão cortar a cabeça. Aí ele, depois de ter organizado tudo, ele reúne toda a turma, ele diz assim, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. A palavra que eu quero deixar para vocês é exatamente isso, irmãos. Se resume nesse versículo 14, depois de tudo que eu falei. Você pode estar desanimado, você pode estar olhando para a vida falando assim, pastor, daqui a um mês acaba o ano e que ano terrível foi para mim. Que ano difícil. Eu não avancei, eu regredi. Você pode estar olhando, fazendo uma avaliação da sua vida e talvez seja isso mesmo que esteja acontecendo, ou talvez você esteja cansado, talvez você esteja exaurido, talvez você esteja desanimado. Mas sabe, irmãos, esse último versículo aqui que nós estamos lendo, resume bem o que Deus espera de mim e de você. Não tenha medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível. E lute, não pare de lutar. Pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas e pelos seus lares. As dificuldades virão, as lutas virão. Mas a ordem do Senhor para mim e para você, permaneçam firmes. Lutem, combatam. E vocês serão vitoriosos. Amém? Quantos querem terminar o ano animados aqui? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Lembremos do que Ele já fez. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos ter um tempo de oração aqui. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. E eu queria que você dissesse para ela ou para ele assim, fala, eu vou orar. Não por mim. Eu vou orar pela sua vida. Para que Deus te dê ânimo redobrado. Ah, pastor, mas eu estou animado, eu estou aqui ponto de bala, eu estou cuspindo o mandruvá. Amém. Vai ficar mais ainda. Que o Senhor nos anime, irmãos. Que o Senhor nos anime. Sabe, o grande problema, eu falo sempre sobre isso, o grande problema dos crentes é essa gangorra emocional, irmãos. Um dia o cara quer ganhar um mundo, está lá em cima, quer ganhar um mundo, quer lutar com Satanás, no outro dia não quer levantar da cama, no outro dia não quer vir para a igreja, a esposa tem que dar umas vassouradas para ele levantar da cama para vir para a igreja, não quer ir na célula, não quer saber de nada. Aí no outro dia, está animado, eu quero fazer, pastor, me põe aí em algum lugar, pastor, eu quero ir pregar não sei aonde. Aí passa 2, 3 dias, essa gangorra emocional. Sabe quem tira proveito disso, irmãos? O diabo. O diabo. Eu já contei uma historinha aqui, irmãos, crentes assim, o diabo vai permitir que viva 100 anos. Ai, pastor, o diabo vai permitir que viva 100 anos. Porque é uma contrapropaganda do Evangelho do Senhor. É uma contrapropaganda. Aquele crente derrotado, aquele crente que só murmura, aquele crente que é gangorro, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, outra hora está mal.
desequilibrado emocionalmente, desajustado emocionalmente. E aqui eu não estou falando de doença, de patologia, irmãos. Estou falando de relação com Deus mesmo. Nós precisamos, irmãos, mesmo diante das lutas, nós precisamos ser aqueles que sempre enxergam com o olhar de que Deus está comigo. Deus está comigo. Neemias disse para aquele povo, eles estão desanimados, eles falam assim, olhem, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas esposas de vocês, lutem pelos lares de vocês. Nós temos um Deus temível e Ele está conosco, Ele vai nos dar a vitória. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está seu casamento, eu não sei quais os boletos você tem que pagar amanhã. Mas saiba de uma coisa, irmãos, nós temos um Deus poderoso, esse Deus que Neemias fala aqui, que está à frente. Há tempo de você reorganizar a sua vida, há tempo de você mudar a rotina, não dá para viver mais assim. Há tempo da gente avançar, e avançando espiritualmente, que é o primeiro processo, nós vamos avançar em todas as outras. Está faltando descanso aí? Vá descansar. Está faltando lazer aí, férias? Vá tirar férias, vá descansar. Vá oxigenar essa mente com coisas boas. Mas tem ânimo novo para avançar, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e principalmente através da sua vida. Amém? Vamos orar? Fala, eu vou orar. E Deus vai te animar. Amém? Abra sua boca, comece a orar. Ô Senhor, visita-nos, Pai. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos. Oh, nós queremos ser cheios da Tua presença. Oh, em nome de Jesus, não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor que é grande e temível. Lutem por seus irmãos. Lutem pelos seus filhos, por suas filhas, por suas esposas, por seus lares. Lutem. Oh! Deus é poderoso. Poderoso para nos animar, para nos fortalecer. Oh, para nos dar ânimo novo. Oh, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Visita cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça. Traz ânimo novo, Senhor.